Muito obrigado pelas informações. Tá aí, então, essa nova legislação promete mudar a forma como as empresas são remuneradas, né, priorizando aí a qualidade, também a pontualidade, em detrimento da lotação dos ônibus. Mas, como é que essas mudanças chegam aqui à realidade na nossa capital, né, aqui de Manaus, e quais são os desafios para essa implementação? Para conversar com a gente, explicar esse novo cenário, a gente conversa agora com o especialista em trânsito e mobilidade, Manuel Paiva. Manuel, seja bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde aos nossos ouvintes da rádio e quem nos acompanha no YouTube. Que bom estar participando com você, Luiz. Estou à disposição. Manuel, esse novo marco legal, ele propõe aí uma mudança fundamental, né? Que é remunerar as empresas pela quilometragem e também pela qualidade, não apenas pelo número de passageiros. Na sua visão, isso resolve o problema do sucateamento das linhas de baixa demanda ou não? Olha, Luiz, eu com muita alegria eu estou recebendo essa grande notícia, Luiz. Eu acho que o gerenciamento do sistema, independente de lei, ele tinha que priorizar o usuário que mora longe, que depende do transporte e que muitas vezes ele paga pelo serviço que ele não recebe. E é nesse aspecto que essa lei ela é muito clara. Ela discute qualidade, ela discute parâmetros, ou seja, discute a ocupação do ônibus, discute o tempo de viagem, discute o tempo de espera, discute a acessibilidade, discute como ele está sendo servindo no seu bairro, discute a segurança, ou seja, tudo aquilo que o usuário sempre reclamou, Luiz. O usuário não pede ônibus novo, o usuário pede ônibus no horário, quando ele possa deslocar para o seu trabalho, quando ele possa deixar seus filhos nas escolas. Ele discute que esse tempo de viagem seja o menor possível, que ele não tenha que gastar quase 2 horas da Barreira até o centro da cidade, que ele, lá no Jorge Teixeira, o ônibus não chegue lá perto da rua dele, ele tenha que caminhar em torno de 1 quilômetro, em torno de 1,5 quilômetros. Ele discute isso. Ele discute também ou seja, Luiz, você da imprensa, a CBN, sempre brigou. Transparência, né? Ela está exigindo transparência. Vamos lá, para se dar a tarifa do ônibus, é preciso divulgar o custo da tarifa, discutir a planilha com a população, discutir o que está sendo remunerado. E ele fala, sabe, Luiz, quando ele diz, olha, eu não posso colocar isso numa lei federal, aquilo que o município tem que administrar. Perfeito, eu acho que foi perfeito isso. Por quê? O município, a União não pode se responsabilizar pela isenção de tarifa, por exemplo, isenção da tarifa do policial. Não pode ser a isenção da tarifa da pessoa que efetivamente faz parte de um grupo de ex-combatentes, do próprio estudante, do idoso. Isso é uma responsabilidade do gestor municipal. Eu acho que isso é fundamental. E tem outro detalhe, Luiz. O governo federal, ele desde instituiu o novo Código de Trânsito Brasileiro, ele colocou os municípios são responsáveis pelo gerenciamento do transporte e do trânsito. Por exemplo, no nosso estado, Luiz, 60% a 65% dos nossos municípios não foram municipalizados. Como é que vai querer receber incentivo ao transporte, incentivo à mobilidade, se ele não faz o dever de casa? Eu acho que, efetivamente, o governo fez bem. Olha, serviços privados, ou seja, de plataformas, tanto de passageiros como de carga, eles não podem receber subsídios do governo, isso daí. Ou seja, esse é um fato fundamental, né? Fundamental que, efetivamente, Luiz, eu poderia resumir para você. Eu acho que o transporte coletivo mais forte precisa de cidades, de gerenciamentos mais preparados, para que o usuário seja beneficiado, o pedestre, o idoso, o deficiente físico, a pessoa de baixa mobilidade, o trabalhador,
a mulher grávida, o estudante que mora na periferia, ele tem direito, ele precisa e necessita e merece ter um transporte acessível, integrado e sustentável. Eu acho que é um grande ganho. Luiz, esse projeto de lei está circulando no Congresso Nacional desde 2021. Já exatamente, olha só, Luiz, nós estamos em 2026, 5 anos. Para o ano é que vão dar um tempo para que os municípios possam, e regiões metropolitanas. Há uma novidade também muito boa, viu, Luiz? Por exemplo, Manaus tem que tratar o transporte de Manaus de uma maneira metropolitana. É isso que a gente fala. Toda semana a gente fala na CBN. Manaus não é uma cidade, é uma cidade-estado. Manaus, onde 80% da população mora na região metropolitana. 95% da frota registrada está registrada na região metropolitana e circula em Manaus. Então ela tem que ser tratada assim. Não faz aquilo, Luiz, o dever de casa. Olha, Manaus, Estado, vocês têm que tratar o transporte intermunicipal de uma maneira ampla, integrado, tarifa única, com acessibilidade, com conectividade com todas as cidades e com todos os modais. Essa é a grande lição. Eu estou satisfeito, eu estou torcendo para que nós possamos avançar para que o usuário seja o principal beneficiado. Estou muito feliz com isso. Manuel, o texto ele cita metas, né? A gente está falando aí de pontualidade e também de acessibilidade, né? A gente já entra aí na situação das paradas de ônibus, ou então pontualidade mesmo, que a gente não sabe que horas o ônibus vai estar lá, né? Mas como é que o poder público ele vai poder fiscalizar isso de uma forma eficaz, falando principalmente de uma cidade gigantesca como é Manaus? Ele não pode continuar agindo como está agindo atualmente até agora, Luiz. Ele tem que melhorar, ele tem que se vira o IMMU, se vira o órgão de gerência. Ele tem que partir para isso. Ou seja, não tem que ficar deitado em berço esplêndido. É necessário, Luiz, ter fiscalização na rua. É necessário priorizar a operação dos ônibus. É necessário colocar faixa exclusiva de ônibus. É necessário colocar agilidade na velocidade comercial. É necessário implantar sinalização semafórica integrada com prioridade nos corredores de ônibus. É necessário fazer paradas acessíveis, é necessário fazer passarelas para pedestres, é necessário fazer calçadas para o usuário, é necessário fazer paradas que protejam a população. Luiz, essa é a obrigação básica, não é novidade, é dever de casa. Antes que a gente pense, vamos construir um metrô, vamos construir um monotrilho, nós temos que aprender urgentemente a fazer o dever de casa. Outra coisa, Luiz, é a única maneira, com transporte coletivo mais acessível, mais seguro, mais confiável, que nós podemos reduzir o número de carros que é insuportável em Manaus, dar prioridade de se transportar a população coletivamente e não de uma maneira individual, com mais segurança, porque o transporte coletivo é mais barato, é mais acessível, é mais seguro, é mais integrado, é bom para a natureza. É isso que nós queremos. Ou seja, poder público, saia da sua como bela adormecida. Acabou o sonho. Agora tem que ir para campo, tem que agir, tem que fiscalizar, tem que priorizar o transporte de pessoas, Luiz.